7 pessoas morreram durante a passagem do ciclone extratropical pelo Paraná, lá na última sexta-feira. As mortes vêm aumentando, infelizmente. O tornado atingiu principalmente o município de Rio Bonito do Iguaçu, localizado a 400 quilômetros de Curitiba, com 14 mil habitantes, afetando o fornecimento de energia e a distribuição de água. A cidade ficou completamente destruída, as imagens são assustadoras após a passagem desse tornado. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, o tornado ainda deixou 750 pessoas feridas, 1.000 pessoas desalojadas e cerca de 28 desabrigadas. O governo estadual anunciou medidas de emergência para amparar as vítimas, como a distribuição de suprimentos básicos, que incluem água e comida. É por isso que a gente vai conversar agora com o Lisandro Jacobsen, que é meteorologista da CIMEPAR, que é o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná, para a gente conseguir entender tudo que aconteceu. É um prazer falar contigo, muito bom dia. Estava previsto que esse tornado ia chegar a essa velocidade de vento, ô Lisandro? A gente teve registro de mais de 250 km por hora. Num primeiro momento foi essa a velocidade dos ventos, mas a gente já tem alguns outros registros que mostram que foi ainda mais violento, né? Bom dia, Natália. Inicialmente, nós estimamos as rajadas de vento em torno de 250 km por hora em Rio Bonito do Iguaçu, mas após termos um dos meteorologistas sobrevoando a região e fazendo o trabalho em loco, nós conseguimos estimar que as rajadas de vento ultrapassaram os 300 km por hora, chegando até 330 km por hora, que é o topo da categoria 3 da escala Fujita. Então, é um violento tornado que passou pela cidade e que acabou atingindo mais um município vizinho também, já perdendo força, com a região do Porto Barreiro, mas aí já na zona rural, mas mesmo assim ainda provocou estragos também. E além deste tornado, nós tivemos mais 2 que atingiram outros municípios, que foram Turvo e Guarapuava, no distrito de Entre Rios, que também provocou um óbito. A gente já teve registro de ventos nessa velocidade, com essa violência no Brasil? Ou é uma situação nova aí que surge com o Paraná, mas que a gente pode ver acontecer em outros casos aqui no Brasil? Olha, apesar de ser assim, um evento que impacta muito visualmente para a gente, e exatamente pelo poder destrutivo, ele não é tão incomum assim. Nós temos na literatura vários registros de tornado entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, entre Mato Grosso do Sul e São Paulo também. Então, ele faz parte da climatologia, mas algo tão violento assim, na história recente, por exemplo, nesses 30 anos de CIMEPAR, nós não temos um registro de um tornado de tanta intensidade. Mas na literatura existe alguns até F4 no Brasil registrados. Mas desta forma, com 3 simultâneos praticamente, é algo quase que inédito aqui no estado do Paraná. E o estado pode sofrer em pouco tempo outro caso desse, Lisandro, ou realmente foi uma situação muito específica disso, né, dessa junção desses 3 tornados ao mesmo tempo, e nem foi um tempo assim, os tornados mesmo não duraram 1 hora, 2 horas. A gente vê essas imagens, parece que foi um negócio, né, de 12 horas de terremoto, de desabamento, de montão de situação. Mas foram ventos fortes que ficaram concentrados ali num espaço pequeno até para toda a destruição de tempo. E o Paraná pode sofrer nos próximos dias situação parecida, Lisandro? Ou não, isso já passou? Olha, a gente espera que não se repita tão cedo, mas, claro, o ambiente de primavera sempre é muito favorável para desenvolvimento de tempestades. É normal aqui no estado, nós temos vendavais com granizo,
intensas chuvas e muitos raios, que eram também da sexta-feira passada. Respondendo a tua primeira pergunta lá, se existe uma previsibilidade de tornados, é de curtíssimo prazo, até mesmo nos Estados Unidos, que tem uma temporada de tornados, esses alertas são emitidos com poucos minutos de antecedência. Aqui no Paraná, nós identificamos as células de tempestades que estavam atuando no momento e largamos os avisos que a Defesa Civil do Estado, por sinal, emitiu os alertas através de celular. Essas regiões receberam os alertas de intensas rajadas de vento, claro que não dá ocorrência de tornado em si, mas minutos antes também, pelo menos cerca de meia hora antes, já havia um alerta emitido para a região em função dessas tempestades mais severas. Mas realmente a previsibilidade de tornado é muito baixa e exige um constante acompanhamento. Lisandro, pelas imagens a gente consegue ver que não havia nenhum tipo de preparação nessas construções, claro, não para ventos com a velocidade de um carro de Fórmula 1, né? 300 km por hora. É uma situação muito única dessa, né, específica. Mas esses alertas, e já que há históricos de vendavais, será que não era muito mais interessante e seguro para a população que essas construções tivessem, né, uma construção muito mais inteligente e específica para essas situações de vendavais que são comuns na região? Porque me parece que o aviso da Defesa Civil é extremamente importante e a gente precisa tê-los cada vez mais rigorosos, mas em 10 minutos, em uma hora, não dá muito para fazer para se defender tanto, né, Lisandro? Eu imagino. Talvez fosse mais interessante reforçar as construções, já que se tem um histórico de vendavais, né? Perfeito, perfeito. É o que a gente pensa aqui também. E o próprio engenheiro civil que acompanhou o nosso meteorologista lá em Rio Bonito do Iguaçu fez essas considerações. Muitas das residências ou construções que tinham por lá não estavam dimensionadas corretamente ou não tinha estrutura suficiente para aguentar essa velocidade de vento. Realmente é algo absurdo se a gente pensar 300 km por hora, é muito intenso. Mas várias residências sobrou apenas o banheiro da casa, que é um pouquinho mais reforçado. Então, realmente é uma questão a ser pensada daqui para frente, de sempre ter pelo menos uma peça da casa com um reforço maior, sendo dimensionado pelos engenheiros que resista a uma velocidade de vento maior, pois essas tempestades são comuns durante a primavera. Essa velocidade, claro, mas que pelo menos aguente 100, 150 km por hora, que é normal de ter algumas tempestades assim por aqui. E é até impressionante, Lisandro, o número de mortes, né, que já é horrível, né, da gente registrar. 7 pessoas, a gente tinha 6 até pouco tempo, uma pessoa que estava desaparecida e aí encontraram. A gente pode ter novos, né, registros aí de mortes, mas pelas imagens, quando a gente começou a ver, né, gente que não é do Paraná, começou a ver as imagens, é um negócio muito assustador. Impressiona que o número de mortes não tenha sido ainda maior, mas é claro, a gente tem um outro número também muito trágico, que é das pessoas desalojadas, que é das pessoas que ficaram sem as suas casas e que vão precisar aí dessa ajuda do Estado para conseguir refazer as suas vidas. A gente sabe que, para além da questão física, né, concreta mesmo de você perder a sua casa, tem um emocional que fica completamente destruído para o resto da vida, né? É uma situação extremamente traumática. Lisandro, eu sei que toda a sua especialidade é aí na região do Paraná, mas tinha a informação de que o ciclone passaria e chegaria em outros lugares. Não com essa violência, como foi no Paraná, mas a gente pode esperar que no restante do Brasil a gente tenha ainda alguns registros desses ventos fortes. Em São Paulo era esperado vento de 100 km por hora,
enfim, o Brasil vai passar ainda por uns dias de estabilidade, pelo menos no centro-sul, né? O ciclone em si, o ciclone extratropical que gerou toda essa instabilidade, não foi exatamente ele que atuou sobre as regiões, mas ele já se afastou do oceano, já mais em São Paulo causou alguma agitação marítima, assim como na região sul do Brasil. Agora nós temos um período de estabilidade, se estende pelo menos até amanhã. Volta a ter condição de chuva entre quarta e quinta-feira, até mesmo no sudeste do país. A gente vai ter essa frente fria evoluindo, e aí na sexta-feira começa a ter alguns temporais localizados, mas não nada esperado do que foi na sexta-feira passada. Então, temporais um pouco mais típicos da primavera, sim, mas essa, como falei no início, é uma questão de acompanhamento e monitoramento para tempestades mais intensas. Mas mesmo assim, o cenário que a gente está vendo, por enquanto, não há um indicativo de alto grau de severidade nessa próxima vez que vier as chuvas aqui no estado e também nas outras áreas do país. Lisandro Jacobs, meteorologista da CIMEPAR, que é quem também conseguiu entender a dimensão, conseguiu a previsão desses tornados que passaram pelo Paraná, mas também depois as dimensões do que ficou aí de destruição. Lisandro, muito obrigada. A gente certamente volta a conversar sobre essa situação ainda, porque são diversos desdobramentos, né? Assim como você vem pontuando, né? Tinha previsão, mas ele foi ainda mais violento e certamente isso também ajuda para as pesquisas, para se entender o que pode acontecer num futuro próximo, né, Lisandro? Obrigada, viu? Sim, sim. E ainda estamos analisando mais casos aqui que podem ter um maior número de tornados ainda sendo detectados. A gente está fazendo a análise através de radares meteorológicos e procurando mais indícios, pois tem estragos em outras cidades que indicam que mais alguns tornados tenham ocorrido. E respondendo também a tua consideração o impacto que teve lá, foram realmente poucas mortes se a gente pensar na destruição que teve. Então foi realmente um fenômeno muito impactante, mas pegando 90% da cidade, dificilmente a gente vai ter um novo episódio que aconteça isso, porque foi algo quase inédito mesmo, de pegar uma cidade inteira e ter apenas essa quantidade de óbitos. Claro que a gente lamenta, mas poderia ter sido muito pior pela violência desse fenômeno. Lisandro Jacobsen, da CIMEPAR, trazendo os detalhes aí dessa destruição lá no Paraná, esses detalhes do que aconteceu realmente, né? E de só quem sabe dos dados que pode trazer para a gente. Valeu, viu? A gente volta a conversar em breve. Bom trabalho. Obrigado, até a próxima. Vamos falar de